Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Beleza? E aí, galerinha, tranquilo? Vamos aí para mais um, né? Mais uma mentoria grátis aí com o professor Ramon, tá? Hoje a gente vai entrevistar aí, vai fazer um bate-papo aí com o Cláudio, tá? Beleza? Aí, galera, o Cláudio, que é vigilante noturno, então por isso que a gente tem que fazer hoje um pouquinho mais cedo. Geralmente a gente faz na terça-noite, mas como ele é vigilante noturno, então ele tem um horário invertido, né? Então a gente precisa conversar com ele um pouquinho mais cedo. Já estou mandando aqui o convite para ele, né? Para ele aparecer aí na transmissão. Cláudio, quando tiver aí, já vamos direto para a nossa para o nosso bate-papo. Né? O Cláudio vai trazer as dúvidas deles, que pode ser a mesma dúvida de vocês, né, galera? Pode ser a mesma dúvida de vocês. E aí, Cláudio, beleza, cara? Vamos lá? Só, deixa eu te chamar aqui para a transmissão. Prontinho. Tô me ouvindo bem? Pronto, só aguardar aí o Cláudio responder. Fala, Cláudio, beleza? E aí, professor, Show tudo de bola, bom? garoto. Tudo bom. Show, show. Cara, quase que não sai, esqueci de falar, faltou energia aqui, papo com alguma coisa no meio da rua aqui. Aí acabou que eu fiquei concentrado na falta de energia e esqueci de te falar. Desculpa aí o atraso do horário combinado. Mas, Tudo bem. beleza. Bico Concurseiro tá aí, MT Grey Fernandes tá aí. Show de bola, galerinha. Então, mais uma mentoria grátis, né? Hoje aí o seguidor selecionado foi o Cláudio. Então, Cláudio, se apresenta um pouquinho pra galera, fala aí o que é que você faz da vida, qual que é a sua meta de estudo para concurso. Se apresenta um pouquinho aí. Então, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Eu estudo para a área policial. Já tem uns um ano mais ou menos. Aí, tô me formando agora em contábeis, né? Terminando. E aí tô nessa luta aí, professor, de estudo de DEPEN, da Agência Federal. E eu trabalho como vigilante, sou vigilante. Trabalho à noite. Uhum, tá, falei aqui pra galera antes de você entrar, né, que justamente justificando que hoje a mentoria geralmente é à noite, né, geralmente é na terça-noite. E aí, como você trabalha à noite, então a gente fez a inversão, né? Até aproveitando aí que tá na quarentena, deu tempo eu entrar também um pouquinho mais cedo, né? Como não tô tendo que ir para órgão, né? Então dá para reorganizar os horários e aí a gente consegue fazer antes. Então, galera, só para, né, para vocês verem aí que não importa o horário que você trabalha, já é uma primeira lição, né? Dá para estudar, dá para se organizar para estudar para o concurso que você deseja. Então, vamos lá, o Cláudio ele é vigilante noturno e não necessariamente, né, Cláudio, você quer trocar o horário de trabalho, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Dependendo do concurso que você passar, pode ser que você pegue até turnos noturnos. Mas você quer sair do serviço privado e ir para o serviço público, né? Então, essa é a meta aí do Cláudio. Daí a gente bateu um papo rápido antes, aí eu disse, Cláudio, levanta as tuas dúvidas aí, cara, e traz para a transmissão, que a gente bate papo com a galera, inclusive a galera que tá acompanhando aí, ó, Oziel, Jeff, se quiser, se quiser fazer, perguntar alguma coisa, né, tirar dúvida, já manda aí. Beleza? Então, Cláudio, já tem dúvida aí separada pra gente? Tem, sou uma dúvida agora, né, atual, que tá mais me é questão de como conciliar, né, dois concursos assim, já um perto do outro, que é o agente da PSDF, né? O senhor sabe que vai abrir, né? Uhum. E para o DEPEN. Depende. Como conciliar os dois? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Só para a galera entender, eu não fiz nenhuma preparação prévia para estar aqui com o Cláudio aqui, né? Então a gente está vindo no ao vivo mesmo, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os dois editais. A gente vai pegar o DEPEN, edital do DEPEN, e pegar o edital do agente PCDF. E aí vamos ver o que é que tem de comum nesses dois. Como são áreas afins, né? Como são de uma mesma área, então, acredito que a gente tenha muita matéria que seja igual. Né? Direito penal, a parte dos direitos, né? Penal, processual penal, administrativo, constitucional, português, a própria informática. Então, não vai ser tão difícil você conciliar esses dois concursos.
O que eu te sugiro nesse momento? O que você tem aberto? Depende. Você tem aberto o DEPEN. O agente ainda não está aberto, embora esteja previsto, acho que próximo mês ou é julho, né? Algo desse tipo. Mas o que eu faria na sua situação? Eu iria focando no que está aberto, porque de toda maneira você vai aproveitar esse estudo, né? Tirando a parte ali de legislação específica do DEPEN, você vai aproveitar isso tudo para o agente penitenciário. Então, eu focaria já no DEPEN, porque você já vai para... Como você já está estudando há um ano, você não é iniciante no concurso, então você já tem chances de passar, tá? Isso eu estou falando, lógico, só pelo que você está me falando é de tempo de estudo. Eu não sei como é que está seu nível de estudo, de acesso em cada disciplina. Então, eu particularmente, eu preferiria focar nesse edital que já está aberto, porque embora a gente tenha aí as notícias do outro, a gente não sabe exatamente, porque esse negócio de pandemia e tudo mais, então pode ser que demore um pouquinho. E aí depois você consegue ajustar para englobar disciplinas do PCDF que não devem ser diferentes. Deixa eu abrir aqui o edital de escrivão da PCDF, que eu acho também que não vai ser tão diferente. Escrivão PCDF, eu acho que não vai ser... O escrivão você não vai fazer, Cláudio? Não, não vou, professor. Tá. Algum motivo específico? Eu quero mais um operacional, né? Eu quero trabalhar mais fora. Entendi. Então perfil de trabalho mesmo, né? E isso é uma coisa muito importante, tá? Às vezes a galera não avalia isso daí, mas é bem importante você avaliar também qual que é... Porque aí você vai ficar mais motivado para estudar aquilo, né? Se você já está estudando para um cargo que você não quer exercer, então acaba que a motivação passa longe, né? Então, realmente, um motivo bem interessante, bem inusitado até, né? Achei que seria usar alguma desculpa, botar muito em cima e tal... Gostei bastante aí. Pronto, ó, então, se a gente pegar lá o escrivão, eu acho que a gente deve vir parecido. A gente tem lá português, que a gente também tem no DEPEN. Aí o que é que tem? Tem inglês. Inglês não tem no DEPEN, ou tem no DEPEN inglês, eu não lembro agora. Não, não tem. Pronto, então teria que incluir inglês. Como é que você é de inglês? Tem algum conhecimento básico já? Não, eu venho estudando, né, agora, mas eu sou ruim. Eu descobri, professor, que eu sou ruim para decorar. Por exemplo, informática, eu estou tendo muito problema de informática. Eu já bati os PDF do senhor, e já falta só mais um, só que é aquele último lá, o Metados, né? Aí já bati, já. Só que eu esqueço muito rápido. Você ficar muito tempo sem ver a matéria, eu esqueço. E é muita matéria para estudar, né? Eu fico meio perdido. Pronto, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho desse esquecimento rápido, tá? Esse esquecimento rápido, na verdade, Cláudio, ele é normal. Eu esqueço rápido também, tá? E eu passei 12 concursos, então eu esqueço rápido também. Então, se você não está ali constantemente reativando aquele seu conhecimento, então, de fato, você vai esquecer. O que eu sempre sugiro quando eu falo para as pessoas estudarem? Ó, estuda uma aula, antes de ver a próxima, você vai sempre estar revisando as anteriores. Por que você está esquecendo rápido? Porque você deve ter visto, por exemplo, o Word, sei lá, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, e nunca mais você viu o Word. Então, logicamente, que você vai esquecer. Aí você pode se preocupar, professor, mas desse jeito eu nunca vou avançar. Olha, cara, é mais importante você fixar aquilo que você está vendo do que você simplesmente, puramente avançar sem estar com aquilo mais ou menos consolidado para resolver questões. Então, o que é que eu sugiro sempre? Mesmo que você avance um pouquinho mais lento, faça as revisões. Então, terminou lá, vamos supor, informática, pegar o caso mais simples. Ou então pegar lá, direito administrativo, para ficar mais comum para a galera, né? Então, direito administrativo, você vai pegar lá a introdução ao direito administrativo, vai pegar, sei lá, princípio da administração pública, ato administrativo, licitação. Vou pegar só 4 temas para facilitar a técnica que eu quero passar. Então, você estudou a introdução, leu lá o PDF, assistiu a videoaula, fez o que fez. Antes de você ir para o próximo, né, que é princípios, você revisa aquela introdução. Revisão rápida, resolve algumas questões e passa para o próximo. Acumulou 2, certo? Antes de ir para atos, você revisa os 2. Então perceba que em algum momento você vai gastar mais tempo revisando do que vendo coisa nova. E aí, você ainda assim vai esquecer coisas. Você nunca vai deixar de esquecer. Essa que é a verdade. Por isso que as revisões elas têm que ser cada vez mais rápidas para uma mesma quantidade de matéria. Vou te dar um exemplo dentro de TI. Estudava lá o BPM.
É modelo de processo de negócio. Cara, eu gastei 50 horas para estudar. 50 horas para estudar, fazer resumo. Na época eu fazia resumo ainda, né? Porque não tinha material resumido e tal. E depois, para me revisar, cara, era coisa de meia hora, uma hora, eu revisava aquela matéria. Então, ou seja, agora ao invés de precisar de 50 horas para ver aquilo, eu precisava de meia hora, uma hora. Só que eu tinha que fazer essa meia hora, uma hora. O que é que a gente faz muitas vezes? A gente não faz a revisão. A gente não faz, a gente negligencia a revisão. Porque acha que é mais importante só avançar, só avançar, só avançar. Então, 2 dicas para você. Faz esse esquema de ficar revisando as aulas anteriores antes de ir para a próxima. E usa o Anki. Não sei se você já usa o Anki, né? Você já ouviu falar do Anki? Não. Não, pronto. Cara, depois tu vai aqui no meu perfil, na bio, e lá eu tenho um link para transmissão, para uma live que eu fiz, que é potencializando as revisões e os estudos com o Anki. Que é uma ferramenta, um aplicativozinho para o celular e para o computador também tem, que ele vai controlar os teus ciclos de revisão. Como assim? Então tu está estudando lá Introdução ao Direito Administrativo, ou então atos administrativos. Quais são os atributos do ato administrativo? Suponha que isso ainda não esteja no teu sangue. Tu não sabe quais são ainda. Espero que nessa altura do campeonato já estejam. Mas suponha que não esteja. Então você vai criar um cartãozinho lá no Anki, e lá no vídeo eu explico direitinho como é que você faz isso para concurso. Você vai criar um cartãozinho do Anki dos atributos do ato administrativo. Esse cartão você vai ficar revisando constantemente. Só que você não precisa controlar o tempo de revisão, porque o próprio Anki, ele vai trazendo isso para você. Você só precisa informar, olha, eu quero que esse cartão ele me volte daqui a um dia, ou daqui a 4 dias. Então aqueles cartões vão aparecendo de novo para você, e aí você vai revisando isso automaticamente. Vamos te dar outro exemplo. Atalho de informática, cara. Pegou uma questãozinha que tem um atalho de informática, tu pode, e errou, por exemplo, se for atalho que já está no sangue, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, você não precisa criar cartão para isso, porque já está no seu sangue. Agora, se for um atalho que não tiver, por exemplo, suponha que esse não esteja, suponha que Ctrl Z não está. Ah, poxa, Ctrl Z é desfazer, mas eu não sabia que Ctrl Z é desfazer. Então você vai criar um cartãozinho lá no Anki, com a frente dele vai ser Ctrl Z. Pronto, basicamente isso. E no verso você vai colocar, desfaz a última ação. Tu vai ver esse cartão, tu criou esse cartão hoje, amanhã tu vai rever ele. Então tu vai olhar de novo, poxa, Ctrl Z. Pode ser que tu não acerte. Mesmo assim, tu acabou de ver ontem e hoje tu não vai acertar, é normal. Mas só que tu tem a opção de marcar que tu errou. E aí quando você marca que você errou, ele vai aparecer de novo, tipo daqui a 10 minutos. Ou daqui a um dia. Então esse você vai vendo direto. Até o momento que fica no automático você saber que o Ctrl Z é desfazer a última ação. Eu usei isso muito para legislação. Você pode usar muito para legislação, que deve ter aí, ó, por exemplo, DEPEN. Está estudando para o DEPEN. Tem lá toda a legislação do Departamento Penitenciário e toda a parte de execução penal. Com o nosso mestre aí, o Rodrigo Montes, que está dando essa disciplina, né? Aqui no Exponencial. Então você tem toda essa parte aí. O que é que você pode fazer? Cara, pega esses bizus que ele dá lá, ou então a própria legislação, e vai jogando para o Anki. Qual que é a função do Anki dentro de legislação? É diferente dessa decoreba que a gente está fazendo aqui do Ctrl Z, por exemplo. É uma função de leitura. Só para você ele ficar lendo. E aí, para você não controlar, poxa, que lei eu li hoje, que decreto eu li hoje. Não precisa saber disso, porque você vai cadastrando no Anki e o próprio Anki vai trazendo aqueles cartões para você. Eu mostro exemplos lá no vídeo também, depois você vê com calma. Eu mostro lá no vídeo também como é que você pode fazer isso para legislação. Cara, para essa prova do DEPEN, que acho que vale 50% da prova, né? Legislação do DEPEN e legislação de execução penal, é imprescindível você ir com essas leis. Eu até brinco, poxa, a informática dessa prova do DEPEN não vale tanto que nem essas aí. Então, informática, eu tive a aluno que questionou, cara, será que eu dou muito foco tanto em informática para o DEPEN? Eu disse, olha, para o DEPEN, realmente, você tem que estar com o restante sólido. Depois que você tiver com o restante sólido, aí pode ser que você inclua informática com mais carinho. Então, você tem que fazer essa análise inteligente. Então, se essa parte vale 50%, o que é que você vai fazer com elas? Cara, cadastra essas leis no Anki. Pega lá as aulas, cadastra as leis no Anki e vai ler elas direto. O que eu fiz para Santa Catarina que pode ser aplicado para você? Pega uma lei, um decreto e lê todo dia. Todo dia escolhe uma para ler, até o dia da prova. Vai alternando entre elas. Ah, professor, mas não tem questão disso. Não tem, realmente não tem. É o próprio professor aqui do Exponencial Montes, ele está produzindo questões inéditas, porque realmente não tem
da maioria dessas normativas. Mas a releitura diária, ela é fundamental. Então, nesse caso, você vai ter que fazer a releitura diária. Mas só voltando aqui para a questão do estudar para os dois, né? Então, eu estudaria para o DEPEN, eu acho que tem um prazo razoável para você chegar no DEPEN pronto para ser aprovado. A prova é daqui a 4 meses, né? 3 meses, 4 meses. Sim. Algo nesse sentido. Então, acho que já é um prazo bem razoável para você pegar, tá, cara? E aí você vai aproveitar muita coisa pro agente da PCDF. Eu acho que praticamente tudo, né? Você vai aproveitar para lá. O professor, porque o DEPEN é ensino médio e o DF é superior. Tem uma diferença aí também, né? Ou não? Cara, tem uma diferença, mas não é uma diferença tão grande, tá? Tão grande. As provas de nível médio hoje, principalmente aí você pegar um DEPEN, que é nacional, a nível federal, salário de R$ 6.000, não vai vir uma prova tão tranquilazinha, tipo uma PM, entendeu? Tipo uma polícia civil de um estado menor. Então eu acredito que essas provas vão vir bem... A do DEPEN já vai vir no alto nível, não deve vir tão tranquila, tão fácil, não. Então, assim, eu não me preocuparia com essa distinção da formação. Porque você vai focar principalmente pensando que a banca vai ser a mesma. Então, você vai focar na banca. Mesmo, olha, o conselho que eu te dou, mesmo que você esteja estudando para um cargo de nível médio, cara, resolve questões de superior. Porque vão ter questões na prova de nível médio que às vezes são até mais difíceis do que as questões do nível superior. É lógico, dependendo isso Então você tem duas similaridades muito grandes. Você tem a área, que é a mesma, praticamente a área policial, né, penitenciária, e você tem a banca, que é a mesma. Então, assim, você não perde o estudo de um para o outro. Você só vai perder realmente a legislação penitenciária, isso aí não tem jeito, porque não vai cair lá no agente da PCDF, né? E uma matéria ou outra que você vai ter que incluir. Então, assim, eu faria isso, pelo menos até conseguir consolidar o estudo do DEPEN. Aí, poxa, chegou, sei lá, daqui a 2 meses, aí você pensou o seguinte, poxa, agora eu já fechei o edital, já estou só na fase de revisão, e para me tranquilizar, eu já posso colocar 1 ou 2 disciplinas que estão faltando para o edital do agente da PCDF. Então você pode fazer isso. Porque se você tentar já de agora atirar nos 2, pode ser que você não consiga fechar nada, entende? Então, assim, é muito arriscado você cobrir tudo de uma vez antes de terminar algo. Então, o que eu te recomendo é termina algo, termina DEPEN, por exemplo, ou não. Cara, se tu prefere ser agente da PCDF, já mete as caras para PCDF, e faz o agente mesmo assim. Então, assim, na verdade, a decisão de qual focar, ela é mais sua do que minha. Você me deu um bom motivo aí. Poxa, eu prefiro ser o agente que eu gosto da rua, não sei o que e tal. Então, de repente, você já tem a resposta na sua cabeça aí, você só não está confiante o suficiente para encarar isso realmente, né? Mas, assim, os dois exatamente ao mesmo tempo é complicado. Mas, então, fecha um. Então, pô, tu vai sair daqui hoje, tu vai pensar hoje à noite, tu vai ficar pensando, poxa, e agora? Eu vou focar em qual? Porque vai sair o agente, entendeu? Vai sair. A gente já sabe que vai sair, são muitas vagas também. E tem o DEPEN que tá aí. Então, você pode escolher o que você quer, focar no que você quer e passar naquilo que você não queria exatamente, mas passa, entende? Lógico, você tem que ter o cuidado de ver esses assuntos que são um pouco diferentes, né? Mas você entendeu mais ou menos o pensamento que você vai ter que ter, né? Você vai ter, poxa, vou decidir. É o exemplo que eu sempre dou, cara. Eu queria ter CU. E eu vinha estudando já há um tempo para ter CU. Lá em 2015, né? Antes de passar no TCE. Por um acaso eu passei no CNMP no meio do caminho. Eu fui passando em outros no meio do caminho. Mas eu estava estudando para TCU. Em nenhum momento eu fugi do plano TCU para estudar para o CNMP, por exemplo. Eu peguei a última semana só da prova e fui revisar algumas coisas, fui ver algumas coisas que eram específicas para aquele concurso, porque aquele não era meu concurso foco, embora eu tenha passado nele, inclusive, em primeiro lugar. Mas eu já vinha com a preparação para um concurso mais difícil, por exemplo. Então, assim, já bota essa pulgazinha na orelha. Poxa, eu quero agente PCDF? Então, pronto, se eu quero agente PCDF, vai ser esse cara que eu vou focar e eu vou dar uma olhada no DEPEN. Mas não vai ser aquele foco 100%. Ou então, não, eu quero passar num primeiro e depois eu vejo o que é que eu quero fazer da vida. Aí a estratégia vai mudar baseado nisso.
Então, são 3 meses aí focado no DPEM, dá para alcançar? Cara, 3 meses com você tá focado me no falando, DPEM. você tá me falando que já tem um ano. Eu posso abrir, vamos abrir aqui o edital DEPEN, que aí a gente já até Sim. analisa isso com base no edital na mão, né? Aí vai ser em julho. Acho que é mês 9, não é a prova setembro? Se eu não me engano, é mês 9 a prova. É, dia 6 do 9, setembro. O estado que você falou 19. de onde é que você falou que era, hein? Eu sou Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Então vamos lá, ó. A gente tem português. Se você já está estudando há um ano, como é que está seu nível de português? Ó, o português eu acho que é a matéria que eu tô melhor até agora. E CESP ainda Eu já, ajuda um pouquinho, porque é um pouquinho mais tranquilo, né? eu bati já português nas questões, né? Só, Uhum. só, só ficar revisando, acho Pronto. que agora, né? Só isso. O que é que eu te recomendo em português, cara? Faz provas. Pega só a prova CESP e resolve, a prova inteira. Ao invés de você ir por tema agora, vai por prova. Porque você vai agora entrar numa fase que você já sabe a matéria, já está dominando a matéria, e você quer tempo de resolução em português. Porque o em português no CESP, o que pega não é o conteúdo, não, que ele não é tão difícil que nem o FCC. O FCC já é mais puxado. Então o CESP é um negócio mais tranquilo. Só que você precisa É, ganhar tempo eu na prova achei de também. português. Você precisa ganhar tempo na prova de português. Então resolve prova de português. Seja uma por semana, seja uma por dia, seja aí você vai estimar mais ou menos dependendo da quantidade de horas que você tiver. Teve época que eu Tá. resolvia uma por dia, e teve época que eu resolvia uma por semana. Uma, duas por semana já está de bom tamanho. Porque você vai pegar o padrão da prova. E aí você vai pegar lá 10, 15 questões de português, cara, que repete o padrão. Vai sempre ter uma de, sei lá, de acentuação, se segue a mesma regra de acentuação ou não, entendeu? Vai ter uma lá de concordância, vai ter lá as áreas de interpretação de texto. Então pega provas inteiras. E aí, com base nisso, você vai fortalecendo aqueles pontos. Então, pô, de repente tu tá errando muito, sei lá, tá errando muito crase. Toda prova tu erra a questão de crase. Tem uma questão de crase tu erra. Aí tu vai precisar ir naquele ponto específico e revisar aquele assunto com mais carinho. Como é que se você já fez um curso, se você já estudou, o que é que eu te recomendo? Pega, cara, 15, 20 questões de crase e responde. Seguidona. Porque aí tu vai pegando o bizu. Filtra 20 questões de CESP, de crase e vai resolvendo. Entendeu? Mas isso só depois que você fizer a prova inteira. Que aí na prova inteira é que você vai, né, fazendo a avaliação do que você está errando ou não. Então, em português, você já poderia fazer isso. Aí vem ética no serviço público, uma matéria muito pequena, né? Então, assim, se você não matou ainda, você consegue matar muito rápido. Pronto, raciocínio lógico e informática. Raciocínio lógico, como é que é? Como é que você é? Você é mais das exatas ou mais das humanas? Não entendi, só. Raciocínio lógico, você é mais das exatas ou mais das humanas? Como é que você é em raciocínio lógico? Eu sou mais exato. Mais das exatas? Sim, sim, eu acho um pouco difícil, né? Ainda mais estudando para PCDF agente. Achei um pouco difícil, mas eu gosto mais, eu tenho mais facilidade. Entendi. Então, cara, ó, raciocínio lógico e informática, para o DEPEN, especificamente, o que eu estou te falando, para o DEPEN, elas não são matérias que vão valer tanto. Não são matérias que vão valer tanto. Diferente lá da PCDF. PCDF, se a gente pegar, por exemplo, o edital de escrivão, e se vier no nível de escrivão, então não vai ser algo que você vai negligenciar. Porque lá já vem mais pesadinho, né? Principalmente informática, lá que veio bem puxado. Então, assim, raciocínio lógico, em português seria resolução de prova, tranquilinho, show. Raciocínio lógico, você pode, se você, você vai avaliar como é que você já está, né? Se você já está bem, então você vai direto para as questões. Aí no raciocínio lógico, eu recomendo você ir por assunto mesmo, e não por prova. Até porque geralmente são só 5 questões, então tu vai ficar perdendo muito tempo procurando prova. Então aí tu vai por assunto, que é melhor, que aí tu vai identificar, poxa, sei lá, porcentagem estou bem, não preciso mais nem resolver. Ou então estruturas lógicas, lá, tabela verdade, poxa, isso aqui eu estou errando alguma coisa, não preciso resolver mais dessas aqui. Então, isso aí é importante. Aí vem informática, que para o DEPEN, são 13 assuntos. São 13 assuntos não, são mais de 13. Porque o assunto 5 ali, por exemplo, são 4.
Então são quase 20 assuntos para umas 5 questões. Eu não sei como é que eles vão colocar esse tanto de assunto dentro da prova. Na verdade, o que é que o SESC geralmente faz? Ele escolhe 5 assuntos e coloca 5 questões, uma de cada um. Isso é o padrão dele, tá? Geralmente eles distribuem isso. Mas se você fosse estudar só para o DEPEN, eu ia te dizer, cara, dá uma passada, assim, o professor de informática tá indo contra o professor de informática, né? Porque eu não estou aqui na função de professor de informática, eu estou aqui na função de mentor. Então eu passaria um pouquinho batido de informática, porque pro DEPEN não vale tanto. Só que você tem lá o PCDF. Sim. Então, para PCDF, você não pode passar batido. Então, o que é que eu faria para unir os dois? Resolvendo o seu caso, olha o edital do escrivão, olha o edital aqui do DEPEN e vê o que é que tem de comum. O que não for comum, o que cai só no DEPEN, por exemplo, não dá tanta atenção. Eu estou vendo aqui que tem VoIP, tem videoconferência, tem questão de armazenamento, já são coisas um pouquinho mais avançadas de informática. Na verdade, isso aqui é dentro de TI, não é nem de informática, tá? Esses assuntos, por exemplo, eles não caem lá na Polícia Civil. Então, esses caras aqui, eu já não olharia com tanta preocupação para eles. Porque eles não vão cair na PCDF e eles podem também não cair no DEPEN, embora esteja no edital, porque não cabe essa quantidade de questão. Não cabe. É inviável tecnicamente. Mesmo que o cara quisesse as 30 questões de informática, ele não ia conseguir cobrar de tudo. Imagina 30, que aí deve ter 10 de português, de 10 a 12 de português, e o resto distribuído entre essas matérias todas. Então, assim, bem complicado fazer isso. Então, você fecharia a básica com isso. Português, provas, raciocínio lógico, questões, se você já está avançado, né? Questões por assunto, informática, fazendo a mesclagem lá com o PCDF, olhando mais pro de lá do que pro daqui, tá? Mais pro de lá do que pro daqui. Aí vem constitucional administrativo. Oi? Não, só. Pode continuar, você. Pronto. Aí constitucional administrativo, penal, processual penal, direitos humanos é comum, né? Aqui, cai lá, então esses aí você não vai ter problema. Só dá uma olhada se bate as matérias, né? Para ver se... eu estou até tentando abrir aqui, tá? Se lá... Deixa eu pegar lá. Ó, direito penal, processual penal, constitucional... Lá, pelo menos, o de escrivão veio menor, né? Constitucional veio só com direitos e garantias fundamentais e segurança pública. Aqui, direito constitucional já veio maior. Nesse caso, eu vou pelo maior, porque, primeiro, não saiu o edital da gente, né? Então, a gente tá indo por outro edital. E é um estudo que não se perde. Constitucional administrativo não se perde. Então, o constitucional administrativo eu olharia todo, penal, processual penal também, juntando os dois editais. Aí aqui você não tem problema de escolher, porque você vai escolher o maior. Você vai escolher o maior. E pronto, aí chega na parte de legislação especial, né? Que é a legislação especial em si, que é leis extravagantes, deve cair lá também, né? Deixa eu até olhar aqui. Pronto, cai lá também uma parte de legislação, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, a legislação de lá, pelo menos do escrivão, foram leis específicas do DF, né? Não foi a parte de legislação extravagante em si. Vou fazer mais... Deixa eu abrir o último de agente, PCDF, que a gente já pega os 3 e já faz a varredura. Pode falar. É provável que caia, né? Pra gente, lei de droga. Pois é, eu acredito também que caia. Por isso que eu quero abrir aqui o último, só pra gente ter certeza. Ó, mesma coisa, português, informática, raciocínio lógico, constitucional administrativo, inclusive o constitucional administrativo do agente veio bem maior, com quase tudo. Penal tudo, processual penal tudo. Pronto, legislação penal extravagante, bem maior lá. Tá bem maior lá. Então, essa aí também você não se preocupa, porque vai aproveitar nos dois. A única preocupação do fluxo é essa parte de legislação de execução penal e Departamento Penitenciário Nacional. Isso daqui vai depender da tua decisão inicial. Se a tua decisão inicial, poxa, eu vou focar no DEPEN, então mete as caras nessas duas, que essas duas são 50% da prova. E eu acho que dá para chegar. Porque a gente acabou de ver que o resto você já meio que estudou, né?
Você já tá mais avançado. Tá 1 ano estudando, então você já tá avançado. Se você pegar 3 meses, cara, se eu fosse fazer só o DEPEN, sabe o que eu faria? Eu colocaria 50% do meu tempo para essas duas e 50% do tempo para todas as outras. Não é isso que é a prova? Então, geralmente, você olha para a prova, vê o que é que vale e distribui o seu tempo nisso. Então, se você tem 4 horas para estudar por dia, 2 horas vai ser de legislação especial e execução penal e as outras 2 do resto todo. Para essa prova. Eu estou falando para essa prova. Agora, não. Sim. Escolhi PCDF. Beleza, aí você escolheu o PCDF, aí você, por um acaso, você pode incluir essas 2 disciplinas, mas numa parte menor do seu tempo. Numa parte bem menor do seu tempo. Porque você não está focando exatamente nesse edital. Então vai ser a sua primeira decisão. Hoje à noite, quando você for trabalhar, você já vai pensar, poxa, onde que eu vou focar? Eu acho que dá para passar nesse. Mas lógico, se você já focar no outro, você vai chegar com muito mais chance pro outro. Também não é uma decisão fácil também, né? Diga assim, poxa, vai nesse Então assim, dá uma olhada, principalmente, no que você acha que você vai ter mais motivação para manter focado. Eu senti que é PCDF, tá? Só nessa conversa rápida que eu tive contigo, eu senti que tu estava mais empolgado com a PCDF. Eu tinha mais tempo estudando lá, né? Tu tá perto de formar? Mais tempo. Sim, formo nesse semestre agora. Então só falta entrega em trabalho. Então pronto. Então, cara, assim, o que eu senti foi isso, né? Eu senti que você tá mais inclinado para lá, então eu olharia para lá com mais carinho e colocaria um pouquinho dessas disciplinas no seu ciclo de estudos. Vamos supor, tem mais ou menos quantas horas para estudar na semana? Eu estou estudando na base de 6 horas por dia. 6 horas dias, vamos lá, 6 vezes 6, 36. Vamos pegar aí 36. Cara, dá pra você focar lá e de repente tirar essas 6 horinhas, 8 horinhas para ver essas 2 pro DEPEN. Ver o que falta pro DEPEN, ver o que é diferente pro DEPEN. Tu não vai prejudicar o teu plano lá, porque não é muita coisa além. E tu também não desfoca do que tu tem para ver, que é o que tu quer de fato. A partir do pressuposto que você quer aquilo lá, que é o PCDF. Então, eu acho que é mais seguro assim do que você migrar tudo para DEPEN e aí depois se arrepender porque não continua na PCDF, tá entendendo? Sim. Então, se eu focar lá na PCDF, estudo 5 horas lá, por exemplo, e posso... Isso, se você tem 6, estuda 5 e estuda 1 para cá. Ou até mesmo 4 e 2, porque depois que você fechar... A maioria dessas leis aqui, cara, mesmo valendo muito, eu fiz uma organização dessa junto com o professor dessa disciplina, né? A maioria desses decretos são muito pequenos. A gente tem decreto, lei aqui de 5 páginas, de 10 páginas. São leis muito pequenas. Então tu consegue. Então eu faria o seguinte, por exemplo, tu pode fazer o quê? Tu faz 4 horas lá e faz 1 hora de cada uma dessas 2 aqui. 1 hora de execução e 1 hora de DEPEN. Tu faria 1 hora de cada. Até você terminar elas. Depois que você terminar elas, aí tu reduz meia hora, por exemplo. Entende? Se até setembro não saiu o PCDF ainda, aí tu pega o último mês, que seria o que é agosto, e tu vira a chave pro DEPEN. Só que aí tu vai virar a chave com tudo fechado. Tá entendendo? Então é o segredo. Tu vai virar a chave com tudo fechado e tu vai só revisar e matar a pau resolvendo questões. E então você acaba que você consegue olhar para os 2, abranger, sem virar desde já totalmente. Porque também se sair próximo mês o PCDF, eu acho que tu vai meio que esquecer o DEPEN, entendeu? Então tu não pode virar totalmente a chave e perder a chance de continuar firme e forte lá no PCDF. Entendi. Entendeu? Eu acho que é mais seguro isso. Você fazer 4, faz 2 para cá, uma dessas 2, que é o que é diferente, de fato. Né? O resto é igual lá, até maior. Então lá você vai acabar estudando mais mesmo. Margem de penal, margem de constitucional, margem de administrativo. Você vai estudar mais no edital do PCDF. Não estudaria informática, esses assuntos. Se você já estudou, não me preocuparia tanto com eles, entende? Não me preocuparia tanto com eles agora, nesse momento, porque eles não caem lá. E essa parte de execução penal e departamento penitenciário eu faria 1 de cada. Até terminar. Terminou,
Terminou, aí você pode diminuir meia hora. Vai depender muito do tempo que você demorar, né? Você pode diminuir meia hora e forçar o resto. E aí, no último mês, é que tu vai decidir se vai aumentar a carga delas de novo ou vai diminuir. Vai depender de quê? Se saiu o PCDF ou não. Se não saiu o PCDF, cara, então tu vai meter as caras nessas duas disciplinas no último mês, já vai estar com o resto todo firme, vai meter a cara nessas duas e tu vai ser aprovado e eu quero ter o depoimento. Entende? Saiu o PCDF, aí não, aí você vai ter que olhar com mais carinho para o tal do PCDF. Entendeu? Entendi, você. É isso aí. É porque eu já estava focado na PCDF, né? Uhum. Aí por isso que eu tenho mais, realmente eu tenho mais esse carinho por lá, né? Uhum. Já bati muita matéria de lá, as coisas de Não, perfeito. Então é justamente isso. Se você fosse um cara que estivesse começando hoje, então a gente ia tentar fazer um negócio, entendeu? Para avaliar, poxa, vamos ver isso daqui, até pro cara chegar lá, levar uma pida da prova, uma porrada da prova, tal, amaciar os coros. Mas você já é um cara que já vinha na preparação. Sim. Você já vinha, você não vai desfocar totalmente. Vai lá. Mas uma pergunta, professor, assim, tem um percentual mínimo, assim, em acerto, tem? Para cada matéria? No seu estudo? Isso. No estudo eu gosto de trabalhar com 80%. Tá? Sempre. No estudo eu gosto de trabalhar com 80%. 80? 80%. Isso é difícil. Sim, é difícil, mas eu gosto. Mas principalmente você está fazendo CESP. Sim. Eu estou considerando 80% bruto. Eu não estou nem descontando o líquido, não, tá? Eu não tô considerando. Porque se o líquido vai dar menos. O líquido vai dar 60. O líquido vai dar 50, entendeu? Eu estou falando do bruto. Porque se você for controlar líquido, você vai perder muito tempo controlando o líquido. Então, assim, cara, direito constitucional tem que acertar de 8 de 10, mais ou menos. Né? 7 de 10. Mas a minha meta sempre é 80%. E aí isso, você pode avaliar, isso vai servir como balizador. Por exemplo, quando eu acompanhava aluno no coach, né, individual, hoje eu não acompanho mais porque não dá mais tempo. Eu estou brincando aqui de fazer isso no ao vivo para não perder o gostinho de acompanhar a galera, de conhecer as histórias e tal. Mas eu acompanhava, então tinha reunião semanal, quinzenal, e a gente batia um papo legal. Então, a minha sistemática pro cara é o seguinte, tu vai ter 3 perfis aí de acertos. Se tu tá acima de 80%, 75%, 80%, tu não vai nem revisar aquela matéria. Assim, tu não vai mais se preocupar com estudar ela. Tu vai só continuando fazendo questões. Se tu tá entre 75% a 50%, então, poxa, tu não tá tão legal, então tu precisa fortalecer alguma coisa ainda. Seja uma aula que tu tem que rever, porque aquilo não tá legal, né? Pra poder tu chegar nos 75, 80. Se tu tiver abaixo de 50, é porque tu nem entendeu a matéria. Então tu precisa fazer a aula mesmo do zero. Tu precisa fazer a aula do zero. Porque você não entendeu, você tá com 50%. Lógico, eu não tô falando num caso atípico. Eu vou te dar um exemplo. Português. Tô te dizendo para fazer prova por semana, né? Vamos supor que você faça 2 provas por semana. Alguma dessas provas, tu vai acertar só 4 de 10. Só 5 de 10. Isso acontecia comigo, por exemplo. Eu resolvi 10 provas e uma das provas eu fazia, 3, 4, 5. O que é isso? Pode, vários motivos, né? Tem um momento que você não está concentrado o suficiente para fazer aquilo. Nem todo estudo é o estudo de alta produtividade. Nem todo estudo é o estudo de alta produtividade. Então, tem esse fator. Tem o fator de que a prova pode ter sido atípica. Ela pode ter vindo realmente mais difícil do que o normal. Então você vai olhar para a média. Poxa, eu estou fazendo 10 provas, uma teve esse rendimento ruim. O resto está entre ali 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Poxa, eu fiz uma que eu fiz 9, massa. O cara fica felizão. Né? Mas você vai olhar mais ou menos por isso daí. E aí, vamos lá, tu tá pegando raciocínio lógico, por exemplo, pô, estrutura lógica, tu tá resolvendo, e tu percebeu que tu resolveu 10, acertou 5. Resolveu 10 de estrutura lógica, acertou 5. Então, poxa, a estrutura lógica, provavelmente você não pegou o feeling. Você tá abaixo de 50% direto naquele assunto. E isso você vai fazer para os assuntos de todas as matérias. Tu vai pegar constitucional, pegar lá constitucional, ou para não pegar penal, sei lá, vamos pegar penal. Aplicação da lei penal. Lei penal, o tempo, o espaço, o tempo, o lugar do crime. Lei penal, essa parte toda inicial. De repente, nisso daqui, tu já tá com 80%.
e tu continua lendo o PDF igual doido, assistindo o vídeo aula igual doido, de aplicação da lei penal, sendo que tu já está em alto nível dela. Só que quando tu chega lá em crimes contra o patrimônio, tu não sabe de nada, tu erra tudo, tu acessa só 50%. Então é importante que não só na matéria, mas nos assuntos, você faça esse controle. Para você ter a noção, poxa, onde é que eu preciso ir? A aplicação da lei penal eu estou com 80%. O que eu vou estudar agora? Eu vou estudar crime contra o patrimônio, que eu só estou com 50%. Se eu só estou com 50%, eu não estou bem nisso. Agora não, eu estou ali entre 50 e 75, significa que eu tenho que revisar aquilo, mas é revisar aquilo e fortalecer. Geralmente, como é que eu reviso e fortaleço aquilo? Aquele modo que eu te disse. Pega 20, 30, 40, 50 questões daquele assunto seguida e resolve. Porque aí tu fica no automático. Então tá lá em crase. Cara, errei. Todas as questões de crase eu tô errando. Se tá entre os 50 e os 70, 75, 80, tu não vai pegar uma aula de crase ainda para ver. Tu vai resolver 10, 15 questões de crase seguidas, 20 questões de crase seguidas, para ver como é que você tá. Na próxima vez, se tu continuar errando muito em crase, então significa que realmente você precisa rever a aula. Porque você não tá legal no assunto. Então, são 3 passos, né? São 3 passos. A fase que você tá acertando tudo, ou quase tudo, então você não precisa mais ver aula. Porque ver aula, ler PDF todo, assistir vídeo aula todo, se você fizer sempre isso, você vai sempre cair no esquecimento. Porque você está demorando 4, 5, 6 horas para ver um assunto que você tinha que ver em 15 minutos, em 10 minutos. É muito mais importante você ver, por exemplo, revisar direito constitucional todo em um dia. Você tem que chegar no nível que na semana da prova, viu, Cláudio, você consiga revisar tudo naquela semana. É isso que você tem que caminhar para. Tudo, a matéria toda, Toda a matéria toda. Toda a matéria toda, tá? Por quê? Porque você vai gastar geralmente ali um dia para cada matéria. Porque você não vai passar em tudo de novo. Você vai nos principais pontos. Você não vai em tudo, entendeu? Então você vai nos principais pontos. Então com isso você chega nesse estágio. Lógico, você não vai conseguir chegar nisso para tudo de tudo, entende? Mas é a meta. É a meta. A meta é essa. É aquela que eu digo, poxa, o único edital que eu fechei até hoje, cara, foi TCE Ceará. Único edital que eu fechei até hoje. O resto eu não consegui fechar. Esse seu edital aqui, como você já está um ano avançado, eu acho que dá para você fechar. Tá? Eu acho que dá para você fechar com mais 3, 4 meses aí. Poxa, dá para fechar. E até porque você estuda mais do que eu estudava em tempo aí. Você estuda 6 horas, eu estudava 4, 5. Então você consegue avançar um pouquinho mais. Né? Então. Oi. Você trabalhava estudou por quantos anos? Cara, essa pergunta é muito difícil de eu responder. Porque assim, tipo, quando eu tava formando, eu já passei em concurso. Só que eu não tava exatamente estudando só para concurso, entende? Então, eu não consigo mensurar, poxa, quanto tempo eu demorei para passar só estudando para concurso. Não sei, porque tipo, no último ano da faculdade eu perdi 2 concursos. Porque eu não tinha o diploma, eu precisava do diploma. E aí no meio da faculdade eu estava estudando. O que eu fazia? Eu escolhia as disciplinas. Poxa, tem uma disciplina que cai em prova, cai em concurso. Então eu vou escolher essa para cursar naquelas optativas lá que a gente fazia, né? Então assim, eu passei muito rápido. Não sei, assim, a minha área também é um pouquinho mais tranquila, que é uma área específica, a área de TI. Então o nicho é menor, né? Então, mas eu passei antes de formar. Quanto tempo exatamente é meio complicado dizer. Por exemplo, o último, que é o Cefaz Santa Catarina, eu estudei um ano antes da prova, comecei a estudar um ano antes da prova de novo. Eu já tinha estudado, lógico, há vários anos, parei e voltei um ano antes da prova. E consegui ir bem na prova. Já tinha uma carga de várias matérias e tal, mas é difícil eu responder essa questão do prazo, porque eu não comecei a contar do começo, entende? Eu não sei exatamente quando eu comecei a estudar para concurso e quando eu sei que eu fui aprovado no último ano da faculdade, 2013, se eu não me engano. Então, 2013 foi o primeiro concurso que eu passei e perdi, né? Não foi o primeiro que eu passei, porque eu tinha passado na Petrobras antes, 2012, que era para outra área, para a área de química. Então, foi bem controverso. Eu não fui aquele cara que disse assim, poxa, a partir de hoje eu vou começar a estudar para concurso. Não, eu vinha fazendo as provas, estudando ou não estudando, e de um jeito ou de outro, e vinha fazendo, e por um acaso fui tendo aprovado em alguns, e aquele foi me motivando e passando. Mas assim, a minha experiência com a galera que eu acompanho, com tudo,
é que de 6 meses a 1 ano, se o cara vier num ritmo desse aí sustentável, 4, 5, 6 horas por dia, o cara está preparado para disputar a vaga. De 6 meses a 1 ano, ele está preparado para disputar a vaga. Fiscal demora um pouquinho mais, porque tem mais matéria, né? Mas área policial, analisando aqui o seu edital, né, os seus editais aqui, isso aí, 6 meses a 1 ano, cara, nesse seu ritmo aí, já é o nível para estar disputando. Não garante a aprovação, né? Que a gente não sabe se vai passar. Mas tá no nível sim que dá para passar. Eu me sinto meio preparado. Uhum. Meio preparado, não totalmente ainda. Mas você não vai se sentir totalmente nunca, tá? Você pode ter fechado o edital 30 vezes, você não vai se sentir totalmente preparado nunca. E isso é bom, porque quando você se sentir totalmente preparado, você vai se acomodar, você vai parar de estudar. Então é melhor que você não se sinta preparado, porque aí você força mais, você revisa mais. No dia que você se sentir preparado, você vai acomodar e você não vai passar. Porque você deixou de estudar. Você deixou de forçar onde você poderia forçar. Entende? Então, assim, quanto a isso, fica de boa, cara. Se mantiver esse ritmozinho aí, ó, controlando a quantidade de acertos, muito importante, né? Controlar a quantidade de acertos, porcentagem, para você ver onde é que você tem que forçar mais. Porque não adianta. Cara, um erro muito... Lá no começo, um erro que eu cometi demais, eu queria ficar voltando tudo zero. Pegava direito administrativo, tu não sabe quantas vezes eu já estudei aula zero de direito administrativo. Muitas vezes, lá no começo. Agora, por exemplo, no final agora, antes de Santa Catarina, eu nem estudei direito administrativo. Eu só peguei algumas coisas, revisei, dei uma olhada rápida e fui para a prova. Mas, cara, eu vi muitas vezes a aula zero de qualquer matéria. E isso era um erro, porque eu gastava 1 milhão de tempo com a mesma coisa. Entende? Porque senão você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Aí foi que eu comecei a pensar, poxa, peraí. Se eu gastar 50 horas para ver BPM, toda vez que eu for ver BPM, eu tô lascado, eu vou passar em canto nenhum. Porque 50 horas é 2 semanas de estudo, no mínimo. Sim. Então não dá. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer que isso vire meia hora de estudo. Então você precisa olhar aqui, por exemplo, para a sua lei. Vou pegar aqui uma lei do PCDF aqui, que é o que você está mais interessado. Você precisa olhar aqui, sei lá, você precisa olhar para inquérito policial. Inquérito policial, que é uma aula lá, que você, sei lá, gasta 4, 5, 6 horas para estudar. Você precisa olhar para inquérito policial. Poxa, inquérito policial precisa revisar em meia hora, em 20 minutos. É isso que você precisa fazer. Você vai lembrar de tudo? Nunca. Nunca você vai lembrar de tudo. Essa é a premissa básica, tá? Mas você precisa revisar nesse sentido. O que é que eu tive muita dificuldade com o aluno no começo? Eu dizia, cara, você estudou hoje inquérito policial? Amanhã você vai pegar 15 minutos e revisar inquérito policial. E essa revisão do dia seguinte é fundamental, tá? Se não fizer ela, você vai perder quase tudo que você estudou. Então faz os 15 minutos. Aí o que o cara fazia? Ele estudava a aula toda de novo. Então ele gastava mais 2, mais 3 horas para ver o negócio de novo. E aí o cara nunca avança. É revisão. Mesmo que você não lembre de tudo. Porque você vai lembrando na questão. Próxima questão. Poxa, essa questão aqui eu já vi. Poxa, essa questão aqui eu já vi. Essa questão aqui eu já vi. E você vai fazendo. A meta é sempre, ó, deslocar tempo de estudo da teoria para a resolução de questões. Com resumo no meio. Revisão no meio. No início é muita teoria. E algumas questões. Depois de 6 meses, depois de 1 ano, muita questão e quase nenhuma teoria. Quase nenhuma. Muita revisão, mas quase nenhuma teoria nova. Porque senão você não sai do lugar. E isso eu estou te dizendo porque eu passei por isso. Eu queria começar toda hora, cara, de novo. Queria começar toda hora de novo. Pegava o material, poxa, eu vou começar agora. E outro erro, né? Eu queria ficar pegando material novo. Poxa, outro pegar uma videoaula diferente, pegar um livro diferente. Sendo que não fazia diferença eu puxar 3, 4 materiais diferentes. Bastava ter um. Bastava ter um que fosse suficiente. Né? E eu tô falando lá atrás mente, né? Lá atrás mente mesmo, quando eu tava começando, você tá com 1 ano, então eu tô comparando mais com o tempo que eu comecei do que com agora. Porque com agora não dá para avaliar. Pô, passei em 1 ano na Cefaz Santa Catarina. Não foi em 1 ano. Eu tive, sei lá, 5, 6 anos de outras experiências, outros concursos que eu fiz atrás, né? Eu tenho mais de 1 ano. Eu tenho 1 ano, 5 meses. Então agora você tem que estar na fase, se você não tiver ainda, você tem que estar na fase que você tem que estar resolvendo muito mais questões do que vendo teoria. Essa é a fase que você tem que estar. Se você não tiver, você vai agora se esforçar para chegar nela. Nos próximos poucos meses.
Porque não adianta, poxa, eu vou ficar aqui estudando direto, o cara me falando artigo 5º da Constituição, artigo 5º da Constituição. Se você não pegar 50 questões de artigo 5º e for resolver a cada vez que você for estudar direito constitucional, por exemplo. Então, assim, mira nas questões. Cara, ciclo de estudo, se tu lá já viu as matérias, monta um ciclo que essas matérias que você já viu, entre só com resolução de questões mais revisão. E a resolução de questões mais revisão aqui é no inverso. Você primeiro resolve as questões, erra, depois você revisa. Não faz o contrário, não, porque senão o contrário tu vai acabar de ver o artigo e vai resolver a questão. Vai acertar, logicamente, né? Então faz o inverso. Então eu ia lá, ó, pegava, sei lá, próxima semana. Tu estudou hoje, próxima semana tu vai resolver direito constitucional. Tu vai pegar lá, tu pode escolher um assunto para ir fazendo, né? Geralmente. Como você vai fazer essa métrica agora, que eu acho que você não tem essa métrica, né? De acerto nos assuntos. Então faz isso. Nos próximos estudos das matérias, pega os assuntos e vai filtrando as questões daquele assunto e vai fazendo a tua métrica para avaliar a porcentagem naquele assunto. E aí sim, naquele assunto você vai, se você errar muito, você vai reforçar ele. Naquele que tu acertou demais, passa fora. Te dá, ó, matéria, isso serve para matéria também. Direito tributário, que foi uma matéria que eu estudei aí, eu já tinha estudado ela 2000, sei quanto, 2013, 2014, sei lá, para o ISS Salvador. E agora eu precisei estudar de novo para a Cefaz Santa Catarina. Só que direito tributário, quando deu um tempo de estudo, eu já estava acertando 80%, 90% das questões. No automático, muito rápido, eu resolvi muito rápido. Eu resolvi tipo uma questão, assim, em 10 segundos eu já resolvi a questão. Muito, muito rápido, entendeu? Então, cara, para que eu ia gastar 2, 3 horas estudando direito tributário? Então, o que é que eu fazia? Eu diminuía a carga de direito tributário. Eu acho que nos últimos meses eu estava estudando meia hora só de direito tributário por semana. E é uma matéria fundamental na área fiscal. Só que eu já estava muito bem na matéria. Então, são os 3 pilares. Como você está na matéria e qual a importância dela na matéria e quanto tempo você tem de estudo. Você tem que olhar isso. Então, se você já está muito bem naquele assunto, não fica abrindo de novo um vídeo para estudar aquele assunto, entendeu? Resolve questão. Que é aí que você vai passar. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? A gente tem mais 7 minutos pro Instagram cortar a gente. Eu acho que é só isso, professor, mesmo. Na verdade, antes que corte, né, já queria agradecer já. Acho que tomara que eu lembre de todas as dicas que me deu. Cara, eu vou deixar no YouTube lá, qualquer coisa você assiste novamente, né? Lá, inclusive, você pode assistir acelerado. Você pode assistir acelerado, né? Embora o professor fale rápido, a galera vive reclamando que eu falo rápido. Mas se eu não falasse rápido, por exemplo, o Instagram cortava que a gente não tinha discutido a metade, né? Mas realmente eu tenho que dar uma diminuída na... Cara, pra você ter ideia, eu assisti nas minhas aulas, quando eu fui rezar para Santa Catarina, eu fui assistir as minhas aulas e eu botava no 2.0. Então, assim... Mas, lógico, era assunto que eu já sabia, né? Que eu dou aula do assunto, então, quando eu fui revisar, eu posso acelerar. E uma coisa que você pode fazer, cara, tenta assistir tudo no acelerado. 2.0. Teve professor que eu botei no 3.0. Entendeu? Porque é melhor você ver 2 vezes rápido do que você ver uma vez devagar. Não serve isso para todas as matérias. Vão ter matérias, sei lá, para quem não domina muito exato, se o cara acelerar vai ter dificuldade. Então vai avaliando como é que você consegue, né, fazer essa aceleração e tudo mais. E aí, nas questões, mais um bizu aqui para as questões, tá, cara? Quando você for resolver as questões, agora, você está há muito tempo de estudo já, foque principalmente na quantidade que você resolve. O que eu quero dizer com isso? E aí não vamos confundir, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é melhor você resolver 50 questões de direito constitucional sem você ir muito a fundo no comentário, ou sem você ir buscar muito a teoria por trás daquilo, do que você resolver só 10. E em cada questão você vai no material teórico, em cada questão você vai buscar a fundamentação daquilo, de tudo isso. Porque a 51 vai se repetir com uma das 50. Então você tem que ir forçando na quantidade. E aí você vai percebendo, poxa, dessas 50, constitucional, caiu 5 de poder legislativo. E essas 5 de poder legislativo eu errei. Todas de poder legislativo eu errei.
Você não precisa ficar controlando isso não, tá, Cláudio? Na mão, assim, anotando não. Você vai sentir quando você estiver errando. Poxa, errei de novo Poder Legislativo. Errei de novo Poder Legislativo. Errei de novo Poder Legislativo. Então aquele tópico você tem que dar uma reforçada. Mas mais importante você resolver mais do que você ficar perdendo muito tempo em uma. Por que eu quero dizer isso? Porque eu já tive aluno no coach que o cara ficava, tipo, uma questão de 2.000 e uma questão que era diferente, o cara queria buscar a origem daquela questão. Eu disse, cara, não vai resolver sua vida, ela não vai cair nunca mais nessa questão. E se cair de novo, todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. Entendeu? Eu já então fiz não fica procurando isso. E outra coisa, por exemplo, erro meu, questão de juiz, promotor, procurador, pula, filho. Faz isso não. Mesmo que você saiba. Mesmo que você saiba. Porque, geralmente, mesmo quando a questão desses cargos é fácil, e aí principalmente vale para você que vai pegar muitos direitos, né? Vai pegar penal, processual penal, administrativo, constitucional. Se você ficar nessas questões, às vezes elas são fáceis. Às vezes você consegue resolver com o que você sabe. Só que você perde tanto tempo para ler, porque elas são gigantes, que não compensa. Aí entra naquela regra que eu te disse. É melhor resolver 3 pequenas que caem no seu concurso, né? Do que uma grande que, eu acertei, mas não vai cair daquele jeito, entende? Então pula essas questões aí também. Principalmente essa parte dos direitos. Pula isso. Perdi muito tempo fazendo isso, cara. Muito tempo fazendo isso. É um exemplo que eu sempre dou. Eu estudei 50 horas de teoria da Constituição. Parte Ferdinand de La Salle, hoje eu nem lembro mais. Mas tem lá Ferdinand de La Salle, não sei o quê, eu nem lembro mais o nome dos caras. Kelsen, né? Hans Kelsen. Mas quantas questões caíram em 60 provas que eu já fiz? Nenhuma. Então, assim, ficava resolvendo questão e aí ia atrás, né? Poxa, caiu aqui Hans Kelsen, caiu Ferdinand de La Salle. Vou atrás de entender o que são esses caras. Serve de nada. Pra mim, não. Serve pro cara que tá fazendo pra juiz, pra promotor, pra procurador. Então, tem essa inteligência. É como o professor Yuri aqui fala. Tem a inteligência de saber o que não estudar. O que não estudar é mais importante do que saber o que estudar. Porque senão você se perde. Você se perde, é muita coisa para você ficar se perdendo. E o tempo, ele é limitado. E é muito mais do que o tempo. Embora você tenha um tempo bom de estudo, é isso que você está me relatando. Você esquece das coisas e é normal esquecer das coisas. Então, se você tiver que entrar a fundo nessas questões que não caem, cara, tu vai gastar teu tempo que já não vale, entendeu? Então, tu pega lá, crave, resolve 10 seguidas, 20 seguidas. Poxa, errei um, errei outro. Vou entrar já na teoria aqui. Não, vou resolver mais e vamos ver como é que vai funcionando. Na próxima, tu já vai acertando mais. E assim, vai embora. Beleza? Beleza, Sam. Muita dica boa. Show de bola. Muita dica boa. Show. Aí você vai deixar no YouTube? Eu posso acessar lá, né? Pronto, eu acho que já fica salvo aqui no IGTV, né? Do Instagram. Acho que quando eu encerrar aqui, ele já manda eu salvar no IGTV. Você já consegue ver no IGTV. E eu vou deixar também salvo lá no YouTube. Se não me acompanha lá no grupo do Telegram, tá? Me acompanha lá. Prof. Ramon Souto também no Telegram. Que de vez em quando eu posto umas coisas lá. Vou começar também a postar uns áudios, um bate-papo mais suave com a galera. E vamos... E, cara, eu tô sempre disponível aí, né? Sempre vai... Se tiver qualquer coisa, vai mandando aí, que a gente vai trocando uma ideia. Eu só sempre cobro uma coisa, eu só quero o depoimento depois. Só quero o depoimento depois. Pode deixar. Eu não dispenso, não. Beleza? Tá, pode deixar, eu vou dar sim, eu tenho certeza. Vou agradecer muito o senhor ainda. Pois, senhor não, o senhor aí vai perder os pontos tudo. Eu vou deixar. Bom, beleza, galera. Vamos encerrar aqui. Agradecer a galera que acompanhou aí, beleza? Valeu, pessoal. Falou. Valeu, Cláudio. Valeu, professor Ramon. Até mais.